estamos felizes por mais uma vez nós estarmos aqui na presença do Senhor, nesse primeiro domingo de Escola Bíblica Dominical. Isso é motivo de alegria para nós, porque é a primeira Escola Bíblica Dominical do ano. Deus já nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui na presença dEle. Amém? Eu quero agradecer também a Deus pela oportunidade, aos irmãos que estão aqui para nos ouvir. Quero dizer para os irmãos que aquilo que a gente não souber aqui no momento, se for uma pergunta, alguma coisa assim, a gente tem a humildade depois, a gente voltar a procurar para trazer a resposta para os irmãos, amém? E se alguém também quiser nos ajudar, pode ficar à vontade, porque a escola bíblica ela fica mais, como se diz, não vou dizer mais alegre, porque alegre já é, né? Mais participativa. Aí todos participando, a aula se torna assim mais agradável. Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de um texto onde fala de um personagem por Elias, Acabe, e nós vemos aqui no primeiro livro dos reis que a história já vinha uma idolatria de algum tempo, de alguns que antecederam Acabe. Se você voltar aqui um pouco no capítulo 16, você vai perceber que Elá era o governante de Israel. Aí vem Ziri, aproveita do momento ali que ele estava embriagado e tira a vida dele, assassina ele. A partir daí então Ziri começa a governar Israel. E Ziri governando Israel, a Bíblia vai dizer que ele ficou governando Israel por 7 dias. E durante esses 7 dias, um homem por nome de Onri começa então a confrontar Ziri. E Ziri, ao perceber que a cidade de Tirza estava já dominada por Onri, o que ele faz? Ele sobe à torre do palácio e ali ele incendeia a torre do palácio e morre ali queimado. Então Onri, a partir desse momento, ele era o primeiro homem a assumir o trono de Israel. Só porque nesse intervalo havia uma briga política ali, vamos dizer assim. Havia 2 partidos em Israel a disputa do trono. Era o partido que apoiava Onri e o outro partido apoiava Tigre. Então houve ali uma guerra civil entre esses dois homens ali, vamos dizer assim, esses 2 partidos. Então o partido que apoiou ali Onri, ele vai vencer o partido de Tigre na guerra. Então ele é o rei de Israel. E a Bíblia vai nos dizer também que esse homem ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Tudo que era qualquer tipo de idolatria esse homem praticou, tudo que era de maldade esse homem fez. E quando Ziri morre, é bom lembrar também que nessa época não houve a dinastia, porque ele não teve filhos. Quem assumiu foi Onri. E quando Onri morre, aí quem vai assumir o trono é o seu filho, Acabe. Acabe faz o quê? Vai seguir o exemplo do pai. Ele foi criado junto com o pai, viu o pai fazer tudo errado, viu o pai praticar tudo errado, então seguiu os passos do pai. Foi fazer tudo errado, fez tudo que era mal, casou com a mulher da tribo dos Balaíns, Jezabel, uma mulher também idólatra. Esse casal então passou a servir um Deus, um ídolo chamado Baal, e naquela época era confrontado, era seguido por eles. A crença deles acreditavam que esse Deus ele era o Deus da chuva, o Deus dos trovões, o Deus dos relâmpagos e o Deus da fertilidade. Aí entra em cena então Elias, um profeta por nome de Elias. Esse Elias ele vai fazer o quê? Deus vai enviar uma palavra ao coração dele, e esse Elias ele vai confrontar esse homem perigosíssimo chamado Acabe. Ele vai dizer o que para Acabe? O primeiro versículo da leitura principal e na revista diz assim: Acabe, nós vamos continuar, vamos ver o primeiro.
Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Deus tinha colocado essa palavra no coração de Elias. Qual que era o plano de Deus para Israel? Tratar com Israel a rebelião que esse povo estava cometendo com Deus. O povo de Israel, através desse rei Acabe, eles tinham rebelado com Deus. Eles tinham afastado dos caminhos de Deus. A partir daí, então, eles fizeram o quê? Foram seguir Baal, por causa dos reis, por causa do rei Acabe e sua esposa. Eles colocaram na cabeça do povo, induziu o povo, para que o povo seguisse Baal. Então, Elias faz o quê? Elias confronta esse homem perigoso. E nessa palavra que Deus coloca no coração de Elias, para Elias levar essa palavra para Acabe, mas Deus também colocou outra palavra no coração de Elias, que é o 2º versículo. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Espera aí, Deus coloca uma palavra no coração de Elias para Elias ir lá e confrontar Acabe. Agora Deus vem e fala para Elias: Elias, agora você retira, vai para o Querite, dá as orientações para ele tudinho, para que ele possa ali ficar naquele lugar por algum tempo. Aí nós observamos aqui o quê? Que o tratamento de Deus com Israel é diferente do tratamento de Deus com Elias, porque Deus está tratando de uma forma com Israel e outra forma com Elias. E observa na palavra de Deus o seguinte, que a partir daí Acabe foi confrontado a crença, a religião, a um Deus que eles acreditavam, que era o Deus da chuva, que era o Deus da fertilidade. Então, a partir daí, se não vai mais haver chuva, o que Elias estava dizendo para Acabe? Olha, Acabe, o Deus que eu sirvo é o Deus que fez todas as coisas, inclusive a natureza, ele também tem o domínio da natureza. Então, a palavra que eu estou falando para você é a palavra de Deus, que durante esses 3 anos e meio não vai haver chuva. Confrontou, mas se eu sirvo a um ídolo, que eu creio nele, que ele é o Deus da chuva, da fertilidade, aí vem um outro e fala no nome de outro Deus, e fala que não vai mais haver chuva durante um certo período. Então, aí nós observamos que o tratamento é diferente. Deus tem um tratamento com o povo e com Elias outro tratamento. E a partir daí nós vemos que Deus, na sua onipotência, na sua onisciência, na sua onipresença, eu já ouvi isso aqui, eu não me lembro quem foi que falou um dia na ministração aqui, que nós conseguimos enxergar até a montanha, mas do outro lado da montanha nós não conseguimos, mas Deus consegue enxergar do outro lado. Deus consegue ver o que vai acontecer do outro lado. Então, observa-se o que? Deus sabia que, através da palavra dele, a obediência de Elias confrontou um homem perigoso. Então, Deus fala o que para Elias? Elias, agora se retira e vem ficar momentos a sós comigo. Nós precisamos conversar, nós precisamos tratar alguns assuntos. Observa também que Elias, ele é obediente. Ele obedece a palavra de Deus. Vai, retira-se dali e vai então ser tratado por Deus, ser treinado por Deus. Tudo isso através da obediência, porque se não for através da obediência, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E acaba que a chuva não ia cair, o orgulho ia encher Elias, e o que Deus tinha lá na frente para ele, que nós vamos ver mais um pouco no final dessa lição, ele não conseguiria passar por aquele processo todo, sem Deus tirar ele, sem Deus levar ele com a sós com ele, sem Deus treiná-lo, sem Deus ali
fazer todo esse processo. Então nós, através da obediência de Deus, quando Deus quer tratar alguma coisa conosco, Ele quer que nós saímos dos holofotes, saímos da presença do mundo, saímos da presença das outras pessoas e ficamos um momento a sós com Ele. Através da palavra de Deus ali, Ele vai nos moldar, Ele vai nos capacitar, porque Deus consegue enxergar aquilo que eu não consigo. Talvez eu vou passar por uma prova mais na frente que, se eu não passar por esse processo de treinamento com Deus, de lapidação com Deus, eu não vou conseguir passar por aquilo que Deus está vendo que vai vir pela frente. Então é necessário nós sairmos dos holofotes, ficarmos um momento a sós com Deus, ouvir a voz de Deus, saber o que Deus realmente quer de nós, saber o que Deus quer que nós façamos, entender qual é o propósito de Deus para nossas vidas, porque sem a obediência a Deus, sem obedecer a voz de Deus, eu não consigo passar por isso. Observa também que um campo de treinamento de um quartel da polícia ou do exército brasileiro, sempre há uma pessoa que tem uma voz de comando. Essa pessoa que tem a voz de comando é ela quem dá as coordenadas. Por quê? Porque você está no treinamento. Quando eu estou nesse treinamento com Deus, quem dá a voz de comando é Deus. Então é necessário ouvir a voz de Deus. Por exemplo, se o exército brasileiro estiver lá no campo de treinamento, treinando para uma futura guerra que vai acontecer daqui a tanto tempo, talvez eles não saibam que vai acontecer essa guerra, mas eles têm que se preparar, porque se a guerra chegar, eles estão preparados para aquele momento. Então, quando aquele momento chegar, se pegar todo mundo despreparado, o que vai acontecer? Vai pegar gente que não sabe, um soldado que não sabe nem dar um tiro, vai sair dando tiro para todo lado, vai sair fazendo só coisa errada. Aí observa que esse tratamento, esse treinamento, ele tem uma voz de comando, e quem dá a voz de comando nesse treinamento é o capitão, é o comandante dessa tropa. Se for um treinamento de tiros, eles só vão atirar quando aquele comandante der aquela voz de comando. É um aperfeiçoamento para coisas futuras que estão vindo, e eles já estão se preparando. A mesma coisa somos nós. Nós não sabemos o que vem pela frente, mas Deus sabe. Mas Deus sabe todas as coisas. Então vai ter momento na nossa vida que nós vamos ter que se retirar. Seja ela pelo treinamento, como eu disse aqui para vocês, ou seja ela por uma prova, pelo momento difícil na vida, onde Deus vai testar a nossa fé, ou seja ela também por um momento de disciplina, um treinamento de disciplina. Talvez por desobedecer a voz de Deus, Deus está disciplinando você nesse momento. Então é necessário que nós retiramos, saímos para um lugar onde Deus quer. No caso de Elias, o querite, saímos para esse querite da vida, para nós ouvirmos, para nós tratarmos com Deus aquilo que Deus tem para nossas vidas, aquilo que Deus consegue enxergar. Há 30 dias que eu não consigo, há 60 dias, há 5 anos, há 10 anos pela frente, coisa que eu nem imagino na minha cabeça, mas Deus, na sua onipotência, na sua presença, na sua onisciência, Ele já sabe todas as coisas, e Ele sabe que sem esse treinamento, sem esse tratamento, nós não conseguimos passar por ele. Então nós vemos aqui que foi necessário que Deus retirasse Elias da presença de Acabe. Primeira coisa que ele tirou, por proteção, porque ele sabia, Deus sabia que se deixasse Elias ali, Elias poderia ser assassinado? Poderia. Então, nesse momento, quando Deus chama Elias para um a sós com ele, retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Naquela época, segundo os estudiosos, os profetas viviam em palácios. Eles tinham assim uma certa mordomia, porque eles auxiliavam os reis em algumas situações. Então é necessário que nós
precisamos sair dos nossos holofotes, da presença do público, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, para que nós possamos ouvir esse treinamento que Deus quer que nós ouvimos e tenhamos sucesso lá na frente. Um atleta, quando ele vai passar por uma prova, por exemplo, o atletismo, a corrida, o treinamento ele é mais doloroso, ele dura mais tempo. Elias ficou 3 anos e alguma coisa lá, sendo tratado por Deus, para depois Deus retornar Elias ali a confrontar de novo com Acabe. O treinamento, por exemplo, um atleta ele vai correr, ele tem uma prova ali de 9 segundos, mas no treinamento ele não corre só 9 segundos, ele não treina ali só 9 segundos. Ele tem uma pessoa para auxiliar ele, uma pessoa que já passou por isso lá no passado, uma pessoa que tem experiência por isso. Então essa pessoa vai levar ele a um treinamento, vai ser meses ou talvez até anos. Já observou na natação, aqueles nadadores lá, quando eles vão para uma Olimpíadas, tem uns brasileiros mesmo, buscam treinamento nos Estados Unidos, 1 ano, 2 anos antes, começa a estudar ali os seus adversários, para saber como que é que o adversário está atuando, como que é que eles fazem. Será que nesse Querite aqui, será que Deus não estava falando tudo para Elias, como que Acabe fazia, como que Acabe iria fazer, o que iria acontecer? Deus tratou isso tudo com Elias, para quando Elias voltasse, Elias estivesse preparado, Elias não tivesse despreparado, porque na proteção dele ali, ele poderia, Deus deu uma proteção para ele o seguinte, Acabe poderia ter tirado a vida dele, ou se Acabe não tirasse a vida dele, ele poderia morrer ali de fome, porque 3 anos e meio sem chuva, a terra não produzia, a comida não iria haver sustento para o povo, porque não havia chuva, se não havia chuva a terra não produzia. Deus leva ele para essa proteção, leva ele para esse lugar, não por medo, não tira ele dali por medo. Fala, não, Elias, você confrontou uma pessoa perigosa, então agora você se vira, você pega descendo e subindo é contramão, não tem nada a ver com isso, você caça seu rumo. Não, Deus não falou isso para ele não, Deus chamou ele, Deus retirou ele, porque Deus via a necessidade de prepará-lo ele para o que vinha antes, o que vinha depois, o que iria acontecer depois. Então Deus dá essa proteção para ele, Deus leva ele a esse Querite, Deus tem os seus momentos de ações com ele, Deus fala para ele, Deus conversa com ele conversa com Deus ali. Então tudo é provisão de Deus, seja ela na proteção, seja ela no alimento, na comida. Agora imagina, não vai lá, eu vou ordenar os corvos que levem comida para você. Esses corvos lá eram o quê? Eram animais, aves imundas. Por quê? Porque eles alimentavam de resto de animais mortos. Agora imagina, se Elias fala, mas Senhor, o Senhor vai levar eu para esse lugar lá esses animais vai levar resto de animais mortos, podres, ou carniça para me alimentar? Será que Deus iria fazer isso com Elias? Não, lógico que não. Deus usa apenas esses animais como meio de transporte, a logística. Deus dava comida, os animais pegavam e levavam para ele. Mas a Bíblia não fala em lugar nenhum que Deus alimentou Elias com carniça, Deus alimentou Elias com resto de animais lá, essas coisas não. Deus usa quem Ele quer, no lugar que Ele quer e aonde Ele quiser. Ele usou essas aves para prover a comida para Elias. Ele usa essas aves para o meio de transporte, para alimentar Elias, para levar comida para Elias. E é nesse treinamento, irmãos, que nós vemos a importância que Deus tem conosco, tanto que Deus nos interessa conosco, porque aquele que é sensível à voz de Deus, aquele que obedece à voz de Deus, entende o que Deus tem para ele, é melhor do que hoje, ele precisa passar por esse processo. Ele no futuro, ele é uma pessoa bem sucedida, ele é uma pessoa amadurecida. Eu estive pensando quando eu estudava essa lição, o seguinte: e será que nesse ano de 2000
2020, será que Deus não chamou a sua igreja para uma sós com Ele? Será que quando essa pandemia chegou, teve que fechar as portas da igreja, ficaram uns tempos em casa, será que Deus não estava requerendo de nós uma sós com Ele? Porque Deus pode ter visto algo que nós não conseguimos entender, mas Ele pode ter visto que talvez a sua igreja não está preparada para o arrebatamento. Então Deus queria tirar a igreja do holofote, levar a igreja a uma sós com Ele, treiná-la essa igreja, capacitar essa igreja, preparar essa igreja mais, para quando Ele voltar, essa igreja esteja amadurecida, esteja uma igreja preparada para receber o Senhor. Eu estive pensando nisso. Não sei se a linha de raciocínio de vocês está nessa linha aqui que eu estive pensando, mas Deus falou muito comigo aqui nesse tópico aqui sobre isso. Talvez Deus possa ter tirado a igreja dos holofotes para uma preparação melhor, porque talvez ele tenha visto a igreja, que a igreja não está preparada para aquele grande dia, e Ele precisa preparar, que nós precisamos preparar mais, nós precisamos estar mais atentos às sós com Ele, nós precisamos adorar a Ele mais com vontade, mais com amor. Talvez seja isso que Deus, nesse ano de 2020, precisou tirar a igreja um pouco do foco do mundo, levar a igreja para dentro de casa, acompanhar a palavra através das redes sociais, para que a família talvez se unisse mais. Talvez Deus tenha tratado isso conosco. Pode ser que Deus tenha tratado isso conosco também. O treinamento. Quando se fala de treinamento, na minha infância, eu gostava muito de assistir um filme, O Nome de Rambo. Quem assistiu esse filme aqui? Eu gostava muito desse filme. Por quê? Porque esse filme chamava muita atenção, porque a parte final dele era a mais emotiva. Mas durante o período ali que ia rodando o filme, que a gente ia assistir esse filme, você observava o quê? O treinamento. Aquele ator, que eu não lembro mais o nome dele, que fazia o personagem lá do Rambo, ele foi para a sua primeira luta, perdeu. Foi nocauteado e foi à lona, perdeu a luta. Perdeu lá o cinturão dos pesos, não sei lá das quantas lá, não lembro mais. Não é que eu sou muito antigo não, porque tem alguns tempos atrás, não consigo lembrar disso não. A televisão naquela época mostrava o quê? A parte mais do treinamento. Mostrava mais o treinamento. Então a televisão rodava ali o filme inteiro, ele treinando, ele sofrendo ali, se preparando para aquela luta. Ele treinando ali intensivamente para chegar aquele dia daquela luta, ele está preparado para vencer aquele seu adversário. E esse treinamento, às vezes, ele nos leva a momentos de solidão, nos leva a momentos de silêncio, mas nos leva a um momento de silêncio com quem? Com o nosso treinador, que é Deus. Que é nesse treinamento aqui que nós sofremos mais. Por que nós sofremos mais? Porque demora mais o treinamento. O treinamento ele é mais doloroso. O treinamento ele pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. O tempo, quem sabe, é Deus. Mas que Ele vai tratar conosco, Ele vai. Que Ele vai nos preparar, Ele vai. Porque algo vai vir. Nós temos que estar preparados para esse dia. Quando chegar esse dia, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar nos relacionando com Ele, estamos nos preparando com Ele, porque sem a presença dEle, sem o seu relacionamento com Deus, nós não conseguimos. Então é nessa hora que Deus te leva para o silêncio, é nessa hora que Deus te trata ali, pode ser talvez por uma doença, pode ser talvez pelo seu próprio ministério, pode ser talvez por um problema conjugal,
pode ser talvez por um problema ali no trabalho, mas Deus te leva para esse lugar, para esse treinamento, para quê? Para te conduzir a um aperfeiçoamento melhor, para quando chegar aquele momento que Ele sabe que vai chegar, você está preparado, você está amadurecido, você está preparado para enfrentar aquele momento que vai vir, seja ele uma aprovação, seja ele uma doença. Então Deus sabe todas as coisas, irmãos. Quando Deus requer de nós que nós saímos para ficarmos um momento a sós com Ele, nós precisamos ter a sensibilidade de ouvir a voz dEle. Nós não podemos ser desobedientes, igual muitas pessoas têm sido nesses últimos dias. Deus tem, na sua infinita bondade, na sua infinita maravilhosa graça, Ele tem abençoado muitas pessoas. Mas quando essas bênçãos têm chegado nessas pessoas, que é necessário essas pessoas sair do holofote, sair da presença do público e ir para um a sós com Deus, o que eles fazem? Eles falam: não, estou fora, comigo não. Aí o relacionamento com a igreja já não serve mais, o relacionamento com os irmãos já é fraco. Não, aqui não dá para ficar mais, porque aqui os irmãos oram muito, aqui os irmãos dá muita oportunidade, então eu vou me retirar, mas não vou passar por esse processo de treinamento. Então não ouve a voz de Deus, e quando chega uma dificuldade na frente, quando chega algo na frente que ele não está preparado, ele sofre. Ele sofre porque ele não passou por esse processo de intimidade com Deus, ele não buscou a presença de Deus para a vida dele, naquele momento, quando Deus chamou ele, que ele desobedeceu à voz de Deus, saiu fora disso. Então é esse momento lá na frente que ele te fez falta. Você não amadureceu, você não buscou relacionamento com Deus, você não esteve na presença de Deus a hora que Ele te chamou. Então aí começa o sofrimento, porque você pulou essa etapa, você pulou esse processo. Nós que somos cristãos, irmãos, e cremos na palavra de Deus, o que Deus quer para nós é que nós possamos ouvir a voz dEle, ser obediente à voz dEle, e quando Ele te chamar para um lugar, para um treinamento específico, para um querite da vida, que você possa ter, que nós possamos ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, sairmos da nossa zona de conforto e obedecer isso que Deus quer de nós, para que nós possamos sofrer, mas sofrermos junto com Deus, passar por esse sofrimento, talvez junto com Deus, porque o que Ele tem para nós é maior, o que Ele tem para nós é melhor, o que Ele tem para nós é que nós possamos passar por processo na nossa vida, como se nós estivéssemos passando, atravessando um rio de um lado para o outro. Você entra na canoa, rema daqui, rema dali, ou então se for no motor, você nem vê o tempo já passou. Você fala: olha, valeu a pena quando eu ouvir a voz de Deus, eu saí para momentos a sós com Deus, porque esse dia iria chegar e Ele sabia disso e eu não sabia, mas então chegou e eu passei sem perceber. Isso aconteceu na minha vida. Elias ficou durante esses 3 anos e meio ali naquele lugar, a sós com Deus, ouvindo Deus, falando com Deus, mas em momento algum a Bíblia fala que ele murmurou, e ele reclamou daquele lugar. Ele sempre ouviu a voz de Deus, sempre aprendeu ali com Deus, mesmo quando aquela água daquele ribeiro onde ele estava secou, o que ele fez? Ele aguardou Deus orientar ele para onde Deus iria mandar ele. Agora nós, quando quebramos um cantinho da unha aí, ficamos aí sentindo uma dorzinha, já começamos a reclamar que Deus não ouve a minha oração, porque já tem orado aí 30 dias nas madrugadas, Deus até hoje não respondeu, e é isso, aquilo outro, reclamamos de tudo. Nós reclamamos de tudo. E nós, quando ouvimos a voz de Deus, obedecemos o mandado de Deus, do nosso general, nós aprendemos a ser servo, nós aprendemos a servir. O que é um servo?
Observa que Elias estava preparado para servir aonde? No monte. Estava preparado para servir em qualquer lugar que Deus colocasse ele. Jó era o homem mais rico daquela época. Jó era o homem mais rico daquela época. Então Deus ali permite que Jó perca toda a sua riqueza. Perca toda a sua riqueza. Mas em momento algum a Bíblia fala que Jó deixou de servir a Deus. Jó deixou de servir a Deus por causa das riquezas que ele perdeu. Porque ele sabia que aquele processo que ele tinha que passar ali, ele tinha que ser servo. Se ele era servo na riqueza, ele também tinha que ser servo na pobreza. E esse servir aqui, Elias estava pronto para servir no monte, no vale, no ribeiro. Com certeza, o sucesso do serviço cristão passa pela vida de intimidade com Deus. Você pode ter certeza, irmão. Esse sucesso aqui não é o sucesso do mundo, aí não. Essas pessoas vêm falando esse sucesso aí, que o fulano está estourado aí nas redes sociais fazendo sucesso. Não, não é isso não. O sucesso que ele quer dizer é outra coisa. É o sucesso que você tem quando você ora a Deus, conversa com Deus, pede a Deus para Deus te dar sabedoria, para você ser algo na casa de Deus, para você trabalhar mais na casa de Deus, para você ser mais servo a Ele. E quando você pede e Ele te dá, esse sucesso que você tem, você passa a obedecer mais, a servir mais. É esse sucesso. Agora existem pessoas que acham que o sucesso é o quê? O sucesso é o público. O sucesso é estar no meio da grande sociedade. O sucesso, por exemplo, a pessoa que tem intimidade com Deus, ele pode ser chamado para pregar em qualquer igreja do mundo. Qualquer igreja do mundo. Ele, em momento algum, ele procura para a pessoa que está fazendo o convite: olha, quantos membros tem lá? Não, lá só tem 5. Não, eu não prego para 5, não. Eu gosto de pregar para 200, 300, 600, 700 acima. Para 5, para 3 eu não vou, não. Mas quando a pessoa é um servo fiel, ele tem intimidade com Deus, ele fala para 1, ele fala para 2, ele fala para 3, ele fala para 4, ele fala para 5, ele fala para 1000, ele fala para 5.000, do mesmo jeito que ele fala para 2, 3. Ele não quer nem saber, ele quer passar aquilo que Deus falou para ele, passar a intimidade que ele tem com Deus para aqueles que vão ouvir, aqueles que querem ouvir a ele. Mesmo essas pessoas, às vezes as pessoas podem pensar assim, falar, mas ele é um pregador nato, ele tem uma oratória muito bem, ele fala muito bem, ele fala o português certíssimo, ele conversa muito bem, ele se expressa muito bem. Nossa, pode ser cheio de dons, mas se não tiver intimidade com Deus, a coisa não funciona. A pessoa precisa ser servo de Deus, a pessoa precisa aprender a servir a Deus. Ele precisa entender que tudo é para Deus, tudo é de Deus. Elias estava pronto para servir em qualquer lugar que Deus mandasse para ele. Em momento algum a Bíblia falava: não, Elias, não vou mexer com isso não. Esse homem é perigoso, esse cara aí não dá não, Deus, não vou mexer com isso não. Em momento algum você vê dizer isso na Bíblia. Elias estava se preparando para servir mais a Deus, mais do que ele já serviu, para ser mais servo. O lugar que Deus mandasse Elias, ele ia. O lugar que Deus falasse com Elias, agora é a hora, você tem que ir, ele estava pronto. E é nesse servir aqui que nós aprendemos a viver na dependência de Deus. O que é viver na dependência de Deus? Tudo que você vai fazer, você pede orientação para Deus. Você vai fazer um negócio, você precisa pedir orientação para Deus. Senhor, da sua vontade que eu faça esse negócio? Senhor, da sua vontade que eu vou e fale isso e isso? Senhor, eu vou passar por um processo assim de fazer isso e aquilo. O Senhor está de acordo que eu faça isso? Então isso é dependência de Deus. A Bíblia fala que tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Se nós comamos para a glória de Deus, vestimos para a glória de Deus, tudo seja para a honra e glória de Deus. É nessa hora que nós aprendemos a servir, nós aprendemos a viver na dependência de Deus. E quando eu consigo aprender a viver na dependência de Deus, eu passo a confiar em Deus.
Elias confiava em Deus. A confiança aqui inclui a provisão de Deus. E há de ser que bebereis do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali se sustentam. Então, como eu disse para vocês, Elias poderia ter questionado a Deus, poderia, mas Senhor, mas esses animais que vai levar comida para mim, esses animais se alimentam de coisas podres, esses animais bebem de restos de animais, de outros animais, essas aves. Não tem outro meio não de você mandar uma pizza com Guaraná Antártica, um cafezinho de manhã cedo, um pãozinho aí com margarina, não. Elias, em momento algum, ele viu a confiança em Deus. Falou, se Deus está mandando é porque Deus sabe todas as coisas. Então, se Ele está mandando, quem vai mandar ali o alimento é Ele. Ele sabe. Eu confio no que Ele está falando. Eu tenho confiança plena em Deus. O riacho secou, e agora? Quando o riacho lá na sua casa seca, quando a despensa lá, talvez faltou um cafezinho, faltou um açúcar, você dá glória a Deus ou você murmura a Deus, fala, Senhor, essa vida está difícil, está faltando café, está faltando açúcar. Como será que é o seu momento a sós com Deus lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá na sua faculdade? Como será que é esse momento lá que você está ali passando por um processo de treinamento com Deus ali? Você reclama ou você agradece e confia em Deus? Agora presta bem atenção. Deus manda Elias para um lugar que ele ia ser alimentado por corvos. Agora outra coisa interessante, Deus tratando com Elias. Agora a água do ribeiro secou, não tem mais água para beber. 3 anos e alguma coisa, 3 anos e meio sem chover, a água acabou. Então Deus agora está confiando em Deus. Elias está confiando em Deus. Deus agora vai me mandar para outro lugar, mas com sede Ele não vai me deixar. Então mandei ele para onde? Sarepta. Vai para aquele lugar lá que lá tem uma viúva lá que vai cuidar de você. Mas espera aí, uma viúva? Naquela época, as viúvas eram jogadas nas traças. Essas mulheres passavam dificuldade porque ninguém ajudava. Os seus esposos, os seus maridos iam para as guerras e ali morriam, e elas não tinham sustento nenhum, ajuda de políticos nenhum, de ninguém ajudava. Essas mulheres ficavam ali jogadas nas traças, tinham que se virar para se alimentar. E como não havia chuva 3 anos e meio, a fome era imensa, a sequidão era imensa, a terra já não estava produzindo mais. Então, com certeza, essa mulher estava sendo tratada por Deus também, estava sendo treinada por Deus para passar por esse momento na vida dela. Agora, Elias vai ser cuidado por uma mulher viúva. Se Elias tivesse ouvido Deus falar, Elias ouviu Deus falar que uma viúva, Senhor, o que essa viúva tem para me oferecer para mim? Elias, em momento algum, ele abriu a boca e confrontou com Deus. Ele ouviu a voz de Deus, confiou em Deus e foi para aquele lugar. Chegou lá, o que aquela mulher tinha para oferecer para ele? Talvez muito pouco de água, porque a água, imagino eu, que naquela época poderia estar mais caro do que o ouro hoje. Não havia água, não havia chuva, a sequidão era imensa. O que ele pede para aquela mulher? A água. Água. Me dá um pouco de água. O que ela fala para ele? Um pouco de água eu posso te dar. Agora o alimento tem jeito não, filho. Eu tenho ali, só dá para eu e meu filho alimentar e esperar Deus nos levar. Então, a provisão de Deus é a pessoa confiar em Deus. Então, quando Elias fala para aquela mulher, fala assim, olha, fazes para mim primeiro, olha a confiança. Fazes para mim primeiro. Aquela mulher viu que Elias era verdadeiramente um homem de Deus. O que Elias estava falando para ela estava vindo do trono de Deus. Estava vindo do trono daquele que vive e reina para agora e para sempre. Então, quando Elias dá a ordem para a mulher, fazes para mim primeiro, depois fazes para você e para o seu filho.
Aquela mulher estava confiando em Elias? Não, confiando em Deus, porque Deus tinha enviado Elias e tinha enviado ela a Elias. Provisão de Deus, a confiança de Deus. Porque se aquela mulher não tivesse confiado em Deus, ela não teria fazido aquilo para Elias. Ela não teria dado aquela água, nem ter repartido aquela comida que ela tinha, aquela última comida que ela tinha com Elias. Então observe que dos dois lados Deus estava tratando duas coisas diferentes, mas duas pessoas estavam ali em treinamento com Deus, passando por um momento, uma mulher passando por uma prova difícil na vida, sendo testada pela fé, e Elias sendo retirado do holofote, sendo retirado da presença das pessoas, para quê? Para se amadurecer mais, para quando chegar aquele momento difícil, Elias estar mais preparado do que ele estava para enfrentar aquelas coisas. E quando você aprende a confiar em Deus, você faz o quê? Você passa pelos obstáculos da vida. Você aprende a passar por superar obstáculos na vida. Percebe que esses obstáculos estão em nós mesmos. Você pode ler na lição aí. E esses obstáculos da vida, às vezes estão em mim. Às vezes esse obstáculo ele atrapalha esse momento da sós com Deus na vida. Às vezes os principais obstáculos estão em nós mesmos. O treinamento que o servo vai aprender é reagir de modo certo. Talvez eu possa estar reagindo de modo errado. E o que o orgulho faz? Faz a pessoa pensar de modo diferente. Ele faz a pessoa ficar soberbo. Ele faz a pessoa achar que ele não precisa de Deus. Ele faz a pessoa entender que não é necessário ter intimidade com Deus, que ele é capaz sozinho. E esse é um dos primeiros obstáculos que nós vimos aqui na lição, que nós temos que superar. A ordem de Deus ao profeta foi: vai-te daqui, vira para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Às vezes somos retirados para quê? Por Deus, para através de uma reflexão nós entendermos que sem Deus eu não posso superar esses obstáculos da vida. Que é Deus, é através de Deus que Ele quebra esse orgulho, Ele quebra essa barreira que impede esse relacionamento com Deus, que Ele impede essa intimidade com Deus, para que eu possa aprender que naquele lugar, naquele momento que eu estou ali com Deus, eu estou sendo tratado, eu estou sendo preparado, eu estou sendo treinado para algo futuro que eu não consigo ver, mas Deus consegue ver. Deus consegue ver. Aprendemos aqui ontem naquela pregação de ontem, pastor Getúlio, que a pessoa ela pode ter medo, mas o medo ele tem que ser dosado, ele tem uma quantidade certa para ter medo. Agora, quando o medo é exagerado, aí ele atrapalha. Quando o medo é em grande quantidade, a pessoa tem medo em grande quantidade, isso atrapalha. Isso atrapalha a pessoa ter intimidade com Deus. Porque Elias poderia ter falado para Deus naquele momento, falar assim: não, eu não vou fazer isso não, Senhor. Eu vou ficar sozinho lá naquele lugar lá. Com quem que eu vou conversar naquele lugar? Sem saber que ele iria conversar com Deus. Mas qual a outra pessoa que o Senhor vai enviar para lá para conversar comigo? Qual outra pessoa que o Senhor vai mandar lá para me alegrar, me tirar da solidão ali? Então, às vezes, o medo nos leva a quebrar essa intimidade com Deus. O medo nos atrapalha a nos levar a esse relacionamento com Deus. Deus usa a perda de posição. Nós não podemos ter medo de quê? De perder a posição. Ah, mas eu era líder disso na igreja, agora eu não sou mais, eu vou perder a minha liderança. Eu estou com medo de perder a minha liderança e eu perder o foco da igreja em mim, isso e outra coisa. Não podemos pensar dessa forma, porque se nós não estamos sendo trocados, estamos sendo substituídos, é porque nós não somos, nós não fazemos tudo de acordo com a vontade de Deus, porque nós somos imperfeitos, nós não somos perfeitos. E é esse medo que atrapalha a intimidade com Deus. Esse medo faz as pessoas terem medo de perder a posição. E quando eu tenho medo de perder essa posição,
eu tenho medo de se retirar para falar com Deus. É nessa hora que atrapalha, porque eu fico com medo de sair, perder a minha posição, ter que se retirar, ficar longe das pessoas, ficar longe do público. O público não vai me ver mais, eu vou ficar separado, ninguém vai me ver mais. Então, por aí, esse medo te atrapalha. Mas também tem um ressentimento. O que é um ressentimento? O ressentimento atrapalha a intimidade com Deus no seguinte: é porque talvez você tenha algo com o seu irmão, talvez o irmão te falou algo que te prejudicou, você falou algo com o seu irmão que prejudicou o seu irmão, então você está com um ressentimento de quê? De liberar perdão. Deus quer te levar para esse cantinho a sós com Ele, para te moldar, para te treinar, para que você saia dali preparado para perdoar e ser perdoado. Então é nessa hora que Deus trata conosco. É nesse momento de querite que Deus trata conosco. Também nos maus hábitos. Quais são os maus hábitos? Talvez eu não orava, talvez eu não jejuava, talvez eu não me relacionava com os irmãos da igreja, talvez eu não estava mais indo aos cultos na igreja. Deus te chama, Deus te leva para um canto a sós com Ele, para te treinar para isso, para que você possa se relacionar mais com seu irmão, para que você possa ter mais intimidade com Deus através dos cultos, participando dos cultos. É nessa hora que Deus te leva para te preparar. Elias estava em campo de treinamento com Deus. Por que ele estava no campo de treinamento com Deus? Lembra lá da passagem lá, quando ele vai confrontar os 450 profetas de Baal? Então Deus retirou Elias dos holofotes, levou Elias para um aperfeiçoamento particular com Deus, porque se Elias tivesse ficado ali, Elias poderia ser uma pessoa orgulhosa, falar assim: não, se eu falei e não choveu, eu vou lá e vou confrontar esses homens e a coisa vai acontecer da forma que eu quero. Então Deus viu isso tudo, Deus enxergou lá na frente, Deus viu que aquele momento que ele ia confrontar aquele povo, ele precisava se retirar, ele precisava desse momento ali de treinamento com Deus. Então foi aonde Deus tira Elias do público, tira Elias do meio do povo, esconde Elias. Enquanto Elias estava sendo procurado por Israel inteiro, por todo lado, Deus estava cuidando, Deus estava ali treinando Elias. O que acontece então? Elias vai então para aquele desafio. Elias estava preparado, Elias estava aperfeiçoado para aquele grande dia. Porque quando Deus viu que quando Elias chegasse naquele momento e ele passasse por esse querite, Deus sabia que naquele momento, quando ele pedisse a Deus que Deus respondesse com fogo naquele momento, Deus iria responder, porque ele estava preparado para aquilo. Vai ter momento nas nossas vidas que nós precisamos preparar com Deus. Vai ter momento na nossa vida que Deus vai nos tirar para esse cantinho, para nos preparar. Que às vezes nós achamos que pela nossa soberba, pelo nosso orgulho, nós achamos que nós podemos fazer tudo sozinho. Errado. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos desse momento a sós com Deus, porque Deus consegue ver aquilo que eu não consigo ver. E quando aquilo que Deus consegue ver, que eu não consigo chegar, e que eu possa passar por esse processo, por quê? Porque eu tenho intimidade com Deus, eu amadureci na presença de Deus. É isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos pessoas de intimidade com Ele, nós sejamos homens que buscamos Ele em primeiro lugar de nossas vidas. Tudo que nós formos fazer, se nós tivermos o hábito de consultar a Ele primeiro, as coisas vão dar certo. Mas quando eu pulo essa etapa da minha vida, as coisas não vão dar certo. Por quê? Porque o orgulho não deixa as coisas acontecerem na minha vida. O orgulho quebra essa intimidade com Deus. O orgulho coloca uma barreira entre eu e Deus. Amém? Agradeço a oportunidade e a vocês que tiveram a paciência de me ouvir. Quando for orar, continue orando por mim. Sou grato a Deus pela atenção de vocês e que Deus possa abençoar esse ano de 2020 ricamente a vida de vocês. Amém?